Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Atlético e as demais equipes da Série B estão chegando aí bem próximos, a um terço da competição. E nesse vídeo eu quero fazer uma avaliação da participação do Atlético, nessa primeira parte, vamos dizer assim, da Série B, e também fazer uma perspectiva, um prognóstico, especialmente sobre as necessidades do Atlético para o restante do campeonato, visando, claro, o acesso para a Série A. Então, não saia daí, torcedor, que logo depois da vinheta de abertura eu trago os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita, seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, venha fazer parte dessa comunidade que é totalmente dedicada ao futebol goiano. Deixe o seu like para prestigiar o nosso trabalho e fique completamente à vontade para fazer o seu comentário. Este vídeo tem um oferecimento da WR Softwares. A WR Softwares é uma empresa goiana dedicada a softwares de gestão de supermercados, bares, restaurantes, oficinas mecânicas e funilarias, e também para a emissão de nota fiscal eletrônica. WR Softwares oferece esse vídeo aqui no Futebol 62. Bom, nós temos até agora 12 rodadas disputadas. Na Série B, como são 38 jogos, não tem uma rodada específica que significa um terço da competição, mas aqui de 12 para 13, é o momento em que chega-se a um terço da competição. Depois lá por volta da 26ª rodada, 25ª, 26ª, 2 terços, e no final completa o último terço. Então vamos avaliar aqui essa primeira de 3 pernas, vamos dizer assim, desta Série B. Na tabela de classificação, nós vemos o Atlético na 10ª colocação. Após essas 12 rodadas realizadas, o Atlético é o 10º colocado, ou seja, está fechando a primeira página da tabela. O Atlético tem 17 pontos, são 12 jogos com 4 vitórias, 5 empates, o resultado que mais prevaleceu nos jogos do Atlético neste primeiro momento, e 3 derrotas, 15 gols pró e 20 gols contra, um número muito alto de gols. O Atlético tem ao lado do Londrina a segunda pior defesa da competição. A pior é a do Avaí, que tomou 21 gols. Atlético e Londrina têm a segunda pior defesa. O ataque do Atlético não está entre os piores, já teve muito melhor ranqueado, mas neste momento o Atlético tem 15 gols marcados. Poucas equipes têm mais do que isso. Vários times têm 15 gols marcados. O Novo Horizontino, o Vila, o Ceará, o Juventude, o Guarani, o Ituano, todas são equipes que têm 15 gols marcados. Acima deles estão aí o Vitória, que tem 22, e o Sport, que tem 18. Então o Atlético está ali num empate com várias equipes como o terceiro melhor ataque desta Série B. Esses números, a segunda pior defesa e ao lado de outros o terceiro melhor ataque, dizem muito sobre o time. O Atlético, em termos de campanha, só para a gente relembrar aqui um pouco, o Atlético começa a Série B bem. Se a gente observar ali, o Atlético só vai perder para o Juventude. O Juventude, aquele jogo lá de Caxias, foi a primeira derrota do Atlético, jogo da 8ª rodada. Então o Atlético esteve invicto por 7 rodadas. A questão é que a partir do momento que o Atlético perdeu, ele não venceu mais. O Atlético fez 7 rodadas de invencibilidade, com 4 vitórias e 3 empates, e depois ele perde para o Juventude. Ele já vinha de um empate anterior ao Juventude, que foi o jogo contra o Avaí, e aí chegou essa coleção indigesta de 6 jogos sem vencer. Empate com o Avaí, derrota para o Juventude, empate com o Botafogo, derrotas para o Criciúma e o Ceará, e agora o empate com o Ituano. E isso tirou a equipe do G4 e jogou para a 10ª colocação. Na tabela de classificação, o Atlético está a 5 pontos
6 pontos, né, da equipe que fecha o G4, que é o Criciúma. O Criciúma tem 23, o Atlético tem 17. Uma avaliação minha em cima deste primeiro terço do Atlético. O Atlético começou a Série B muito dentro da sua característica ao longo do ano. Um ataque que funcionava muito bem, mantinha média de 2 gols ou mais, que ia compensando as deficiências nítidas da defesa do Atlético. Então o ataque ia segurando a campanha. Chegaria um ponto que dificilmente isso permaneceria. Ou a defesa do Atlético iria se ajustar e o Atlético conseguiria manter a campanha, porque é muito difícil você manter numa Série B média de 2 gols, como o Atlético vinha tendo, ou o ataque iria cair essa média, como aconteceu, e o time ia cair dentro da tabela de classificação, como também aconteceu, né? Então, o Atlético ou solucionava os seus problemas defensivos, ou a campanha deixaria de ser boa, e isso acabou acontecendo. Não solucionou os problemas defensivos, pelo contrário, piorou, né? Começou a tomar mais gols ainda, e aí a campanha acabou piorando dentro da competição. Com o Alberto Valentim, o Atlético experimentou algo que não tinha experimentado. O Atlético ia trocando de treinador, mas mantinha as virtudes e os defeitos. Seguia sendo um time, por exemplo, com o Eduardo Souza, com o Mozart. Era uma equipe que funcionava muito bem ofensivamente, mas que não funcionava defensivamente. Com o Alberto Valentim, até que funcionou bem ofensivamente nos 2 primeiros jogos, manteve o padrão dos anteriores, mas parou de funcionar a partir do jogo contra o Avaí. Nos últimos 6 jogos, o Atlético marcou 2 gols, né? Um contra o Botafogo, outro contra o Ituano. Gols esses, inclusive, que deram 1 ponto para o Atlético em cada um desses jogos. E aí a campanha ruiu. A questão defensiva ela já era esperada. O Atlético tem zagueiros tecnicamente fracos, tem laterais com muita deficiência também. Então você tem uma linha inteira comprometida. O goleiro Ronaldo, para mim, era o que se sobressaía. Inclusive até ele mesmo acabou perdendo a posição para esse último jogo contra o Ituano. Mas a linha defensiva do Atlético era uma linha de muita fragilidade, mesmo quando o Rodrigo Soares estava jogando. Os adversários conseguiam encontrar espaço pelas laterais do Atlético e conseguiam, quando punha essa bola na área, também levar vantagem. Quando chegava pelo centro, também conseguia criar, tanto que o Atlético tomou 3 ou 4 gols nessas tabelas na entrada da área, ali na região da meia-lua. Então, defensivamente, é um grande desafio que o Alberto Valentim terá pela frente, fazer essa equipe funcionar na defesa, coisa que não aconteceu ao longo do ano. Aliás, desde o ano passado, que o Atlético vem tendo muitas dificuldades defensivas, e isso permaneceu para esse ano, até porque o Atlético manteve os jogadores que estavam no ano passado e apostou prioritariamente em jogadores desconhecidos para tentar solucionar um problema. Acho que esse foi um erro estratégico da diretoria do Atlético. Poderia ter trazido jogadores mais pesados para essa posição, para tentar sanar este problema que, ao meu ver, derrubou o Atlético no ano passado na Série A e que tem potencial para não deixar o Atlético subir nesse ano. Então, ou o Atlético resolve seus problemas defensivos ou não vai chegar na Série A. Não tem negociação sobre isso. Nessa média de gols que o Atlético sofre, o Atlético tomou aí 20 gols em 12 jogos, né? Isso dá uma média acima de 1,5 gol. Você não constrói boas campanhas, a não ser que você tenha um ataque excepcional em cima de uma média defensiva tão ruim quanto essa. Vamos agora para um momento de paralisação, né? O Atlético vai voltar a jogar agora pela 13ª rodada, somente no dia 23, né? Ou seja, daqui 11 dias. Então o Atlético tem esse período aí para se preparar até o próximo jogo do Campeonato Brasileiro da Série B. 2 momentos, né? Primeiro, o Atlético tem essa paralisação e depois o Atlético ainda tem mais 3 jogos até que se abra a janela. A janela vai abrir, a janela de contratação, de inscrição, na verdade, né? Você pode contratar agora e inscrever no dia 3 de julho. O Atlético tem 3 jogos até lá. Joga com a Ponte em casa, joga com a ABC fora, joga com o Vila em casa.
eu tenho para mim que a missão do Atlético é não deixar essa distância para o G4 crescer nesses 3 jogos, antes de usar os reforços, antes de fortalecer a sua equipe, especialmente o setor defensivo. A missão, ao meu ver, do Atlético é não deixar essa distância aumentar, que hoje é de 6 pontos, como eu citei. Então o Atlético precisa conseguir somar aí pelo menos 4, 5 pontos nesses 3 jogos. Lógico, quanto mais pontos somar, melhor. Mas se conseguir somar aí pelo menos próximo a 50%, o Atlético tem uma possibilidade de talvez não deixar essa distância aumentar, ou se aumentar, que aumente aí 1 ponto, não passe disso, né, para não começar a criar distância de 7, 8, 9 pontos, porque aí vai ficando muito difícil para você buscar no segundo turno. Reforços, o Atlético sabe que precisa, a diretoria sabe que precisa. Eu tenho para mim que um bom momento para chegar os reforços era este de agora, porque esses reforços teriam 20 dias aproximadamente para se ambientar ao clube, para se ambientar à filosofia do treinador, para quando abrir a janela, apenas inscrever e já colocar para jogar, porque eles já estão adaptados, já estão treinando, já estão completamente ambientados ao clube. Então eu acho que o quanto antes o Atlético trazer esses jogadores, como já trouxe o Lucas, né, o zagueiro, o Lucas Rocha, melhor, né, para você já aprimorar. Outro aspecto que para mim é fundamental, além dessas contratações, que precisam ser contratações para serem titulares. Eu vejo o Atlético necessidade. Para mim seria interessante o Atlético trazer pelo menos 2 zagueiros titulares, trazer mais um volante para chegar e jogar, um lateral esquerdo, que o Atlético tem necessidade desde o ano passado, um lateral direito também. Eu acho que essa linha defensiva era interessante o Atlético trazer uma linha inteira para chegar e jogar. Mais um volante, o Atlético precisa de um meia também. E esse homem de lado, eu sinto falta do Atlético ter um homem que parte para aquele 1 contra 1, um jogador mais regular. Os homens de lado do Atlético oscilam demais. Você tem o Luiz Fernando em má fase, mas o que joga do outro lado está constantemente trocando, porque não tem ninguém que consegue dar uma estabilidade naquele setor. Então que o Atlético traga pelo menos 6 ou 7 reforços, use o dinheiro que tem em caixa. Não é fácil contratar, agora é mais difícil de contratar do que era no início do ano, mas há tempo de socorrer, né? Então a hora é essa. Outro aspecto, ao meu ver, o Atlético precisa ter muito clara a situação do treinador. O Atlético quer trabalhar com o Alberto Valentim, então mantenha, dê confiança e deixe ele seguir. O Atlético não tem essa convicção no Valentim, então tem para mim que a hora de troca é agora. Que um outro profissional chega, tem aí 11 dias para trabalhar, ele já vai implantar as suas ideias, ou pelo menos as ideias iniciais neste momento, para depois, quando retomar a Série B, nesse jogo contra a Ponte, o Atlético já tente viver uma nova vida. Então acho que esse momento agora é chave, porque se você segura o Valentim para demitir ele daqui uma rodada, 2, não faz sentido. Então, mesmo que o Atlético perca, por exemplo, os 2 jogos, não vá bem nesses 3 jogos antes da abertura da janela, o Atlético tem a convicção que vai manter o Valentim, então mantém, dá prestígio e vai. Não tem essa convicção, ele está por um jogo, se perder está fora, então tira agora, que aí você pelo menos usa esse espaço para um novo treinador, para exercer, para implantar as suas novas filosofias. Eu não consigo ver o Valentim terminando esse campeonato pelo Atlético, mas isso aqui é apenas uma sensação. Então o Atlético é que precisa, a diretoria do Atlético é quem paga, quem contrata, quem está lá dentro, quem vive o dia a dia, ela é que tem muito claro se o Valentim dá conta, se ela tem essa convicção de que o Valentim vai dar conta levar o Atlético à Série A ou não. Então vamos ver como será o posicionamento do Atlético nestes próximos dias. Matematicamente eu não vejo como perdido. Essa distância de 6 pontos ela é perfeitamente alcançável. O Atlético pode, sim, sem dúvida, alcançar e chegar à Série A. Agora o time rubro-negro vai ter que mudar de... O que me preocupa no Atlético não é a desvantagem matemática, a desvantagem na tabela de classificação, é o rendimento.
Então, se o Atlético não conseguir ter um rendimento muito melhor do que teve nessa primeira perna, aí o Atlético não vai conseguir o acesso. E ficar na Série B neste momento é muito ruim. Lógico que todo mundo quer subir, a maioria vai ficar. Mas para o Atlético, que viveu 3 anos de Série A, que nesse ano tem um dinheiro a mais para investir em relação aos seus adversários, ficar na Série B pode significar ficar por lá por mais tempo. Então, nesse ano, eu vejo o Atlético com uma certa vantagem, pelo menos financeira, em relação aos seus adversários para subir. Se não consegue subir nesse ano, aí a tendência é que no ano que vem as coisas estejam bem mais iguais, pois o Atlético já não terá os recursos extras que teve para essa temporada, e esse dinheiro do Forte Futebol que vai entrar para todo mundo. Então já não é mais aquele dinheiro diferencial. Então é um ano chave para o Atlético voltar para a Série A. Você é torcedor atleticano, fique à vontade aí para fazer a sua avaliação do que aconteceu, do que espera, que tipo de estratégia o Atlético deve tomar. A sua participação é sempre muito bem-vinda. O vídeo ficou um pouco longo, mas é porque o assunto era extenso. Fiquem todos muito bem, obrigado e até a próxima.